Olá, seja bem-vindo a essa nossa aula sobre a Lumen Gentium. Hoje nós vamos tratar do subsídio número 17, que explana a realidade do povo de Deus para a igreja. Aqui nós temos um material preparado para que você possa acompanhar esse processo de conhecimento e de aprendizagem a respeito dos temas que foram apresentados pela Igreja por ocasião do Concílio Vaticano II. Em linhas gerais, a gente precisa definir de que maneira a Igreja Conciliar pensou na realidade desse documento tão importante que é a Lumen Gentium, apresentando Jesus Cristo como a luz para todos os povos. E justamente dentro dessa dimensão eclesiológica, nós vamos encontrar três realidades que são essenciais para essa nossa discussão. O nosso material vai apresentar aqui o capítulo número 1, que vai fazer parte aqui da nossa primeira aula, que é justamente a questão norteadora dessa proposta da Igreja durante o Concílio Vaticano II. Quem é o povo de Deus? Esse elemento vai ser bastante diversificado, porque vai trazer para a gente, pelo autor, que é o Salvador Pienino, que é um eclesiologista, teólogo de grande relevância no cenário europeu, principalmente, sacerdote na Espanha, que vai demonstrar uma compreensão de uma eclesiologia que percebia que a igreja estava indo por um lado, aí num pensamento, numa dimensão muito medieval, e que tinha a dimensão, o entendimento de que com o passar dos anos 50, o início dos anos 60, principalmente a partir do pontificado do Papa João XXIII, que era necessário dialogar com o mundo, era necessário adotar uma nova postura e compreender que justamente enquanto igreja, toda ela fazia parte dessa dimensão salvífica, dessa dimensão de realidade enquanto povo de Deus. Então, ser povo de Deus não se resumia somente a pertencer ao clero ou quando se falava da jornada do povo de Israel, que é a história fundante presente nas Sagradas Escrituras. Essa dimensão tinha um aceno ainda maior com essa revisão da mentalidade eclesial e essas reformulações que foram discutidas ao longo do concílio. Então nós vamos encontrar essa questão de três vínculos eclesiais que a igreja precisou reformular a partir da Lumen Gentium. O primeiro, a questão da fé. A igreja enquanto depósito da fé. Em segundo momento, a revisão de como se dava a vivência dos sacramentos e a percepção que, inclusive, o ser humano, toda aquela pessoa, inclusive batizada, pertencia ao povo de Deus, era membro salvífico do corpo de Cristo. E dentro desse sentimento também de pertença e dessa realidade emancipadora, a necessidade de uma comunhão eclesial com o ministério pastoral. Ou seja, a igreja percebeu que existia a necessidade de não estar mais fechada dentro das suas portas, que era necessário sair para o mundo, dialogar com esse mundo. E a gente tem a realidade dos anos 60 como uma grande panela de pressão. Nós temos, durante o processo pós-guerra, o início do pontificado de João XXIII, em 1958, como um novo momento também para a história da humanidade. A gente vai ser bombardeado pela indústria farmacêutica, pelas novas realidades de descobertas científicas, a influência da mídia, o crescimento e surgimento de muitas novas ideologias ou mesmo de espíritos de luta, determinismos, formas de emancipação política, muitas guerras civis acontecendo em diversos países. Então foi necessário que também a igreja adotasse um novo olhar para as questões que estavam se tornando cada vez mais urgentes para a realidade da humanidade e pudesse entender que não adiantava mais
adotar um regime de pastoral que fosse fechado dentro das suas próprias muralhas. E assim a convocação desse concílio, que foi ecumênico, e teve a participação não apenas de padres, bispos, cardeais católicos, mas também contou com algumas aulas, com algumas sessões, com a participação de membros de outras igrejas. E além disso, também a participação de leigos, evidentemente sem direito a voto, porém, cada qual dentro dos seus processos de conhecimento, de formação, teve a oportunidade também de dar a sua dimensão de contribuição e também de conhecimento científico, conhecimento de vida acerca de todos os temas que foram debatidos ali. Nessas audiências conciliares, esse grande documento que sai então em virtude do Vaticano II, que é Lumen Gentium, no capítulo de número 3, vai abordar justamente a questão do povo de Deus. E essa dimensão vai ser explicitada ao longo desse documento, principalmente porque a Lumen Gentium vai se deparar com uma grande questão. Perceber, puxa, mas igreja, quem tu és? Igreja, para onde vais? E essa percepção de olhar também para dentro e fazer esse exercício prático, reflexivo, de apontar um novo olhar para o futuro, vai ganhar uma conotação muito especial quando o Papa João XXIII, num momento de grande emoção, ao conclamar lá no dia 11 de outubro de 1959, o desejo de proferir, de abrir um concílio, já tendo sido eleito Papa com uma certa idade, ninguém esperava isso. A Igreja tinha passado por uma tentativa de fazer o primeiro concílio vaticano, que acabou sendo interrompido em virtude das guerras internas que estavam acontecendo na Itália, principalmente com o avanço das tropas de Garibaldi em Roma. Então, havia ainda 500 anos do último concílio que tinha sido realizado. Foi o Concílio de Trento. Então, se passaram mais de 5 séculos sem que a Igreja se atualizasse. E, ao mesmo tempo, o Concílio Vaticano I tinha sido aquele concílio considerado o concílio que nunca terminou, porque justamente os padres conciliares precisaram sair às pressas da cidade de Roma para evitar que o futuro da Igreja também fosse prejudicado caso, de alguma maneira, a cidade do Vaticano fosse invadida. Então, dentro desse cenário, a expectativa que se criou com a realização do Concílio Vaticano II foi extremamente pertinente. Tanto é que, na dimensão eclesiológica, tanto os padres mais progressistas quanto também os conservadores entraram num consenso e entenderam que sim, havia a necessidade de que esse concílio ocorresse. E, de uma maneira muito expressiva, o Papa João XXIII vai fazer o famoso discurso da Lua, onde ele conclama toda a humanidade, todos os filhos e filhas de Deus, e em especial os fiéis católicos batizados, a se reunirem, a rezarem por esse novo momento que estava para acontecer na vida da Igreja e repensar essa dimensão também. E, ao longo dessas sessões solenes, em 1964, sai então o texto inicial da Lumen Gentium, mais ou menos aí no meado do concílio, que vai então transparecer essa dimensão, essa preocupação, essa forma de percepção da Igreja enquanto realidade do povo de Deus. E qual seria essa realidade? Vamos acompanhar aqui no nosso material. Essa definição teológica vai versar sobre principalmente a fundante realidade do povo de Israel, aquele povo que peregrina, que é o povo eleito, e a percepção de que, para se compor a Igreja, ela é necessária a ser pensada, a ser valorizada e aberta a todos, sem exceções, não se resumindo
somente ao clero ou somente aos religiosos. E essa perspectiva em relação à dimensão do povo de Deus vai ganhando cada vez mais entusiasmo à medida que o texto da Lumen Gentium vai se desenvolvendo, porque a gente vai encontrar então as características fundamentais desse povo, a missão desse povo dentro da igreja e no mundo, dando uma grande amplitude, principalmente à questão da dimensão do povo de Deus enquanto leigo. O papel do laicato passa a assumir uma nova dimensão a partir do Concílio Vaticano II, onde toda essa perspectiva hierárquica ganha um novo aceno, um novo cenário, dando principalmente uma maior visibilidade para a função dos leigos, não só na catequese, quanto também nas paróquias, nas comunidades. E principalmente a função que a gente vai ver mais adiante sobre a importância da comunhão, sobre a vocação universal à santidade desse povo de Deus, porque a partir da Lumen Gentium se começou a discutir sobre a importância também da colegialidade dos bispos, de uma maneira que nenhum bispo deve governar sozinho dentro da sua diocese, da sua cidade, da sua dimensão de cúria e etc. Mas enquanto colégio, enquanto colegialidade, todos os bispos pensam no futuro da igreja em conjunto, em comunhão. E essa comunhão pensada também com a participação dos fiéis leigos, do engajamento, começa a ganhar uma nova noção a partir disso que está escrito nesse documento. Para concluir essa nossa primeira aula, ainda é importante a gente versar sobre essa questão das diferenças entre povo de Deus e as outras imagens da igreja, os desafios contemporâneos para o povo de Deus e de que maneira esse documento vai concluir essa realidade. Evidentemente, a igreja entende que nessa dimensão, né, de necessidade salvífica do povo de Deus, que ninguém se salva sozinho, que a mensagem de Deus, a mensagem da revelação é pensada para todos. Então, justamente esse documento vai propor que essa igreja peregrina caminhe junto, caminhe lado a lado com o povo, e assim esse documento vai suscitar principalmente o desenvolvimento de muitas pastorais dentro da igreja, sendo extremamente importante para pensar o futuro dessa igreja peregrina que vai caminhar lado a lado com o povo de Deus.